Bom, boa noite de novo, pessoal. Tudo bem? Maravilha estar aqui com vocês, agora num lugar novo. Infelizmente, no dia que fizeram a mudança no sábado à tarde, eu tive um compromisso, não pude vir, mas fico feliz em saber que deu tudo certo, né? A mudança e por mais que aquele lugar fosse muito bom, conseguiram um lugar ainda melhor porque já não vai precisar pagar as coisas até dezembro, né? Olha, graças a Deus, né? Vai ter como juntar um caixa bom aí, né? Isso é maravilhoso. Bom, pessoal, sem muita delonga, né? É, até porque depois vai ter uma confrá, na verdade, fiquei sabendo. Bom, vamos lá. Para hoje, eu gostaria de começar falando a respeito de um trecho de um livro que chama. O livro se chama Diário de um Pároco de Aldeia. Alguém já leu? Não? Bom, ele é um livro escrito pelo Georges Bernanos, é um francês católico, viveu no século passado, né? Muito controverso, viveu bastante reviravoltas na própria vida, com relação à própria igreja, querendo trazer de volta uma noção mais clara a respeito de como a tradição deveria ser vivida na França da época dele. Enfim, é um livro muito bom, eu recomendo. Relativamente complexo, no sentido assim, é bom fazer uma pesquisa antes de lê-lo. Como eu fiz, eu procurei um vídeo de um professor, ele chama José Monir Nasser, não sei se alguém o conhece, ele não é tão famoso, porque ele era professor mais de letras, literatura, então a gente sabe como que isso é defasado aqui, né, para nós. Mas era um professor excelente e tem vários vídeos dele no YouTube, tá? Para quem quiser, vale a pena pesquisar. Ele também fez análise sobre a Divina Comédia, sobre autores brasileiros. Então eu dei uma procurada, né, nesse vídeo dele e também em alguns outros para conhecer um pouco do autor que eu não conhecia, tá? E me encantei muito com esse livro, eu recomendo bastante, tá? Um breve resumo, e nesse resumo eu vou abordar dois tópicos, né, que eu vou tentar elaborar hoje. O contexto do livro é o seguinte: é um pároco novo, ele foi recém-ordenado e ele assume uma vila, né? No caso, uma aldeia, uma pequena aldeia na França, que está num estado de imoralidade, não tem uma devoção muito grande, e ele percebe isso logo de cara, assim que ele chega, né? O trecho que eu vou ler é a primeira página do livro, ele falando sobre essa impressão que ele tem. E ao longo do livro, ele se assemelha um tanto quanto ao São Curadars, é, na intenção de fazer com que a paróquia dele se converta, que as pessoas pratiquem a religião e creiam em Nosso Senhor, e no fim das contas ele não acaba conseguindo, tá? Não é um spoiler, porque assim, não é uma história contada do modo tradicional. É um diário que não tem datas, tem poucos nomes. Geralmente as pessoas são referidas a partir dos títulos delas. Então você tem a condessa, você tem o pároco mais velho, que era tipo um tutor para ele, você tem um médico, e assim vai. Ele é um personagem que, de certa forma, representa a luta da pessoa, né, do pároco, pela santidade em meio a um ambiente que não favorece ele para isso. Todas as pessoas em torno dele, inclusive um padre que era amigo dele e deixou de ser, deixou assim, né? Ele não exerce mais o sacerdócio, ficou junto com uma menina, um amigo dele. Falam para ele sobre essa inocência que ele tem, essa intenção de converter as pessoas, de ser santo e etc., falando que aquilo tá fora do seu tempo, que ele não deveria mais buscar isso, os tempos mudaram, enfim, coisas que a gente já está inclusive acostumado a ouvir, né? Mas mesmo assim ele persevera. No fim, ele morre, tá? Só que no meio do livro tem uma cena muito, muito boa dele conversando com a condessa do lugar, da aldeia. É uma cena maravilhosa em que ele, de certa forma, consegue expressar o que ele percebe a respeito da vila, da vida dela, da vida da família real, vamos dizer assim, né, dos moradores de lá. E eu não vou me lembrar agora se ele dá conta de converter ela, porque na realidade o livro não fala se isso acontece ou não, mas eu fiquei com essa impressão muito forte. É um livro muito profundo, tá? Para quem for ler, eu recomendo que leia com muita calma,
porque, como eu falei, ele é um diário, então é ele refletindo sobre a vida dele, sobre as coisas que se passam com ele, com as meninas da catequese dele, que tem uma lá que quer dar em cima dele, assim, para poder atrair a atenção das outras, enfim, muitas coisas vão acontecendo. Ele também tem um caráter um tanto escrupuloso, né? Ele se preocupa demais em. Aqui está a questão da santidade, né? Assim, ele era escrupuloso, mas aquilo também contribuiu para que ele tivesse a doença dele. Ele morreu de câncer no estômago por causa dos jejuns que ele fazia. Ele só comia vinho e pão. Só isso que ele comia. E apesar de saber que aquilo fazia mal para ele, deixava ele abatido tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Ele é um personagem meio, no começo, meio depressivão, só que ele não se deixa abater. Esse é o ponto, assim, do livro. Ele não se deixa abater e no final ele morre até que bem, tá? Mas vamos lá. A parte que eu queria ler fala sobre o tédio, tá? Que é o que eu vou usar para começar a nossa conversa hoje. Então eu vou começar a ler aqui, tá? Eu vou pular uma parte que, né, é um diário, então ele inventa um monte de coisa aqui. É rapidinho, tá bom? Vamos lá. Minha paróquia está sendo devorada pelo tédio. Esta é a palavra, como tantas outras paróquias. O tédio as devora sob nossos olhos e nada podemos fazer. Talvez algum dia nos contagiaremos. Descobriremos em nós esse câncer. Pode-se viver muito tempo com ele. Aí ele faz todo um devaneio. Aí ele diz o seguinte: mas eu dizia que o mundo está sendo devorado pelo tédio. Naturalmente é preciso refletir um pouco para percebê-lo. Não é algo que salte aos olhos. É uma espécie de poeira. Você vai e vem sem vê-la. Você a respira, você a come, a bebe, e ela é tão fina, tão tênue, que nem estala entre os dentes. Mas se parar um segundo, eis que ela cobre seu rosto, suas mãos. É preciso agitar-se sempre para sacudir essa chuva de cinzas. Então o mundo se agita muito. É com essa frase, é com esse contexto, né, de percepção do tédio, do drama que ele percebe na vida das pessoas, que a gente começa esse livro, tá? E que eu vou começar essa reflexão, beleza? Em contraste com toda a promessa e com tudo aquilo que nós somos convidados a viver, que é justamente o contrário do tédio, tá? Como ele bem colocou aqui, um detalhe, né? Eu não me lembro quando esse livro foi escrito, o ano certinho, mas acredito que vocês já devem ter percebido que muitas coisas que acontecem lá fora, tantas percepções de escritores, filósofos, etc., acontecem no Brasil um tempo depois. Então, é muito interessante perceber como que as coisas que estão escritas neste livro acontecem hoje, né? Claro, com as suas peculiaridades, porque aqui a gente está falando de um livro que foi escrito na França para o contexto da França. E nós estamos no Brasil. Mas muitas coisas foram sugadas, então a gente acaba vivendo hoje o que eles já vivem há muito tempo. O que para nós é uma certa vantagem, porque eles já passaram por isso. A gente basta olhar para trás e ver como eles tentaram resolver essas questões para a gente tentar ter um norte, né? Se antecipar um pouco e não deixar acontecer como muitos na Europa estão vivendo, né? Não sei se alguns sabem, mas a situação da Europa é crítica, tanto religiosamente falando quanto politicamente. Obrigado, Sam. Nas Américas também, né? Nos Estados Unidos, enfim. O Brasil é, com toda certeza, e não sou só eu que digo isso, a gente vive isso mesmo, né? Um berço, né? Um lugar onde realmente a religião, a boa filosofia, etc., um bom estilo de vida pode ressurgir, pode ressuscitar no mundo, né? Enfim, vamos lá. Como ele falou, para que a gente não viva esse tédio, para que a gente não perceba ele, a gente precisa se agitar muito. Isso a gente já está acostumado a perceber, né? O próprio ritmo de vida que a gente tem é frenético. A gente tem pouco tempo para parar, ainda mais quando a gente assume cada vez mais responsabilidades na vida, né? Seja sendo pais, né? Ou então administrando coisas em favor dos outros, ou somente trabalhando mesmo. Enfim, o tédio, ele é algo que mesmo na agitação,
ele está presente. Ele está presente justamente no fato de que a pessoa não dá conta de permanecer calma, em paz, sozinha com ela mesma, refletindo sobre as coisas da vida dela e sobre aquilo que ela aprende, sobre aquilo que ela faz, tá? Esse é o estado atual da maior parte das pessoas, tanto que se convertem quanto as que não se convertem. O mundo vive inteiro agitado, tá? Ao mesmo tempo que o tédio aparece, a gente também tem o elemento de ansiedade que vem junto com esse tédio. Porque vejam, o tédio, como foi bem descrito, ele é algo imperceptível para aquelas pessoas que estão agitadas. Só que qual que é, vamos tentar ir no fundo da questão do tédio, né? O tédio, assim, o jeito como a gente experimenta o tédio é aquela sensação, não tenho o que fazer, né? Como se não tivesse nada para ser construído nesse mundo que vale a pena no nosso tempo. A gente fica lá parado sem ter o que fazer. Essa é a sensação que dá. A ansiedade que muitas pessoas de hoje sentem é derivada dessa agitação toda que a gente vive para não entrar em contato com esse tédio, porque o tédio nos faz ter contato com essa ideia de que, meu Deus, eu não sei exatamente o que fazer nesse mundo, né? Nós já temos a vantagem de, através da religião, sabermos o porquê da gente estar aqui, o que fazermos, né? A gente já tem essa vantagem, mas o mundo, as pessoas com quem a gente convive, geralmente não tem isso de modo profundo, tá? E assim como eu já falei em outras aulas, a gente é filho desse tempo, a gente também tem essas mesmas questões um pouco incrustadas na nossa cabeça, né? A gente, nessa ânsia de encontrar um princípio para as nossas ações e um fim que se relacione com tal princípio, a gente coloca coisas que são derivadas da maneira como o mundo nos pede para viver, né? O próprio trabalho se transforma no fim das coisas, o trabalho e a ascensão material se transforma no fim das nossas ações, geralmente, né? Hoje mesmo eu estava até refletindo sobre isso enquanto eu cuidava de uma prova lá no ângulo, né? Pensando como que a vida se apresenta desde já para aqueles jovens, né? E se apresentou para nós, porque também passamos pelo sistema educacional do Brasil, como uma coisa que, meu, as coisas são meio que impostas para nós, sem ter uma elaboração clara dos princípios e das finalidades, tá? Vejam, tanto os jovens quanto a gente, né, que já amadureceu e já consegue pensar na vida de uma forma mais clara, muitas vezes a gente se sente um pouco desconectado, a gente pode se sentir um pouco perdido no tempo assim, humanamente falando, no sentido para onde a humanidade caminhava para que a gente chegasse até aqui. A gente tem poucas explicações claras a esse respeito, né? O estudo de história e de filosofia da história, etc., é muito curto no na nossa formação escolar. A gente não passa a ver isso daí. Na realidade, a gente passa a ver coisas que mais nos afastam daquilo que é a mais clara verdade, né? No sentido de que, por exemplo, a própria questão da nossa colonização, a história da fundação do nosso país, que é um princípio que pode nos organizar por dentro e organizar o nosso tédio, porque nós fomos fundados com uma base religiosa, com a base católica, né, que isso já é escondido da nossa formação acadêmica, e também com relação às finalidades que a gente foi adquirindo e os trabalhos que foram sendo construídos ao longo da história do nosso país e das evoluções que aconteceram no mundo e etc. Esse livro, como eu falei, se eu não me engano, ele vai se passar ali antes da Primeira Guerra ou um pouquinho depois, que, como a gente sabe, foi um período de muito caos, muitas quebras, né, de tradição, de pensamento, e que foi moldando a maneira como nós enxergamos as coisas hoje, tá? E uma dessas maneiras que a gente enxerga as coisas hoje é algo que hoje eu gostaria de tentar combater um pouco mais veementemente, é o seguinte: nesse livro não contém essa divisão que eu vou falar, mas ela é algo que está contida no pensamento que estruturou a nossa época, o nosso estilo de pensar, que é o seguinte: depois das revoluções protestante e do surgimento do iluminismo, etc., a maneira de ver o mundo, de pensar as coisas, mudou. Antes,
Como eu já até falei no começo, só que não dessa maneira, né? No começo, lá nas primeiras aulas. As pessoas na Idade Média enxergavam o mundo de uma forma mais íntegra, né? Contemplando uma visão de mundo que abrangesse Deus, a hierarquia dos anjos, etc., a maneira como a própria natureza se organizava e a relação do ser humano com essa natureza. E tinha um ciclo de vida bem organizado. Depois dessas revoluções, a gente teve uma separação na maneira de perceber o mundo e de pensar as coisas. Aconteceu o seguinte: em determinado momento, o Descartes lá e outros pensadores decidiram que eles iam assumir a razão, a racionalidade, como o eixo principal do pensamento deles e que foi o fundamento do pensamento ocidental ao longo de todos esses anos. A razão em oposição com todo o resto, no sentido de que o que não pode ser provado, o que não pode ser medido, o que não pode ser trabalhado tecnicamente, não tem uma validade realmente humana. Né? Essas questões emocionais, essas coisas até mesmo as questões de moral e etc., elas se tornam uma parte dessa técnica, um modo de controlar essas coisas. Na nossa linguagem hoje é muito comum a gente escutar essa ideia de controlar os pensamentos, de controlar as emoções, autocontrole e etc., que são derivações desses pensamentos que surgiram lá atrás e foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Como eu falei, esse personagem ele é um tanto escrupuloso. O autor não trabalha usando esses termos que eu estou usando, tá? Mas ele é um tanto escrupuloso porque ele tenta justamente fazer essa integração a partir da razão, a partir simplesmente do que ele pensa a respeito das coisas, sem levar em consideração, de fato, toda a dinâmica afetiva das outras pessoas, etc. Por mais que eu falei que ele baseia, né? Ele tenta expressar a busca de um pároco pela santidade. O personagem ele tem realmente conflitos que precisam ser amadurecidos ao longo da obra e que são amadurecidos através de um outro padre mais velho que ele, e que o ajuda a fazer um pouco dessa integração, porque ele pensava que as coisas eram muito simples, ele não entendia a complexidade das pessoas que estavam ao redor dele, porque para ele tudo era muito racional, que ele foi criado, ele foi educado dessa maneira lá no seminário dele, e o padre mais velho ensinou ele a perceber como as coisas são mais complexas e a alcançar um nível mais profundo na relação com as outras pessoas da paróquia dele. A gente hoje vive o seguinte: essa ideia de que nós podemos evitar o tédio, a ansiedade, de que nós podemos, através de determinadas técnicas, controlar pensamentos, controlar emoções, etc., fazer com que, seguindo determinados padrões, seguindo determinadas técnicas, a gente alcance um nível, vamos dizer assim, de performance superior, não é uma ideia que vem fundamentada numa tradição mais profunda, né, que a gente poderia vincular com a própria tradição do pensamento cristão. Não, é uma ideia, essa ideia de controle emocional, de afastamento dessa ansiedade, através dessa atitude de ação, dessa voluntariedade toda, né? Essa ideia, né, de que muitos coaches usam, assim, né, de com a sua própria força de vontade, você consegue mudar, você consegue aquilo outro, etc. Essas ideias, elas não compreendem toda a dinâmica que um ser humano possui, tá? Porque a gente não consegue viver de verdade essa separação entre razão, emoção, porque nós não somos isso, nós somos íntegros, né? Como eu sempre tenho falado, Deus nos fez dessa maneira e é dessa maneira que nós precisamos aprender a nos relacionarmos com os outros e conosco, tá? Começo dizendo isso tudo porque a maioria de nós já foi educada nesse sentido de, de uma técnica, de um comando, de um comportamento que nos faça ser de determinada maneira, né? Como eu falei para vocês, eu estava hoje cuidando dessa prova e refletindo a respeito de como a gente educa as outras pessoas, como a gente faz as coisas com as outras pessoas, já considerando que o contexto em que a gente está é ok. O contexto, assim, o fato de que nós precisamos, de fato, ali,
porque é assim que o Brasil funciona hoje. Trabalhar de tal a tal hora, todos os dias, com determinadas legislações que cumprem isso, o fato de que os nossos jovens têm que ficar de tal e tal hora numa escola ouvindo determinadas coisas, etc. E que precisam seguir esse mesmo padrão de vida, de trabalho. Todas essas coisas já consideradas como o normal, pronto e acabou, tiram da pessoa essa responsabilidade de encontrar para a própria vida esse sentido de princípio e finalidade, tá? Deixa eu tentar clarificar. Como nosso Estado não é um Estado que prioriza as suas raízes cristãs, a gente sofre essa influência desses pensamentos de linha mais racional, positivista e de separação da vida íntegra afetiva e do desenvolvimento de uma pessoa. A gente sofre isso sem que os princípios e as finalidades para a nossa existência sejam de fato trabalhados, tá? A gente considera que esse mundo, as coisas que a gente pode conquistar nesse mundo, são aquilo que a gente de fato foi feito para fazer, tá? O nosso sistema, ele funciona dessa maneira porque é um sistema não religioso, né? O sistema educacional, o sistema político, tudo se refere às coisas desse mundo. E vejam, o tédio, no limite mesmo, ele é a percepção, quando a pessoa assume o fato de que, se tudo o que eu tenho para mim é buscar as coisas que estão sendo me dadas, estão sendo colocadas diante de mim, somente neste mundo, somente sem ter um princípio que transcende isso tudo e uma finalidade que também transcende isso tudo, as coisas para nós perdem essa graça. E o tédio toma conta, só que viver com esse tédio é uma tensão. E a gente resolve essa tensão através desse trabalho todo. Ou seja, vejam como que as coisas hoje em dia elas são montadas, de certa forma, para que a gente entre nesse ciclo e ali permaneça. A gente não tem, logo, claro, os princípios que fundamentam toda a nossa existência, né? Aqui é um lugar onde isso está, de certa forma, garantido porque a gente faz esse trabalho. Eu achei tão bonito ali, enquanto a gente rezava o terço, né? Que eu não lembro o filho de quem foi, mas estava rezando o terço junto, bonitinho, e depois que o William também foi fazer as outras orações, ainda mais desconhecidas, né? Comumente, o menininho também sabia, acho que era seu filho, não sei, mas é bonito de ver esse nosso esforço para garantir que as gerações futuras tenham contato com essa tradição que dá para nós o sentido do princípio e o sentido do fim da nossa vida, tá? Coisa que as pessoas do mundo, do mundo assim, né, que não estão aqui dentro, não têm e vivem de certa forma somente colhendo a partir das coisas que são entregues a ela, né? A necessidade do trabalho, a necessidade do estudo ali, de uma carga horária, a necessidade de passar numa faculdade, a necessidade de trabalhar tantas horas para ganhar o dinheiro e etc. Essas coisas, sem ter a profundidade que a gente alcança quando a gente compreende que a nossa vida se relaciona diretamente, né, através da igreja, com a vida do Cristo, quando a gente não tem isso, é que o tédio toma conta e a ansiedade também aparece, tá? O estado da maioria das pessoas com as quais a gente convive é esse, de tédio e de ansiedade. Por quê? Parar para pensar a respeito da própria vida já é, de certa forma, traumático. Só que aqui está a solução que eu gostaria de abordar hoje para essa questão. Tanto para a questão daquela divisão que eu falei, de não considerar a integralidade da pessoa, mas impor para ela princípios puramente racionais, mas racionais, sem considerar essa integração. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui só para ficar mais claro do que eu estou falando, né? Às vezes a gente pode tentar pensar de forma lógica, de forma prática, porque a gente foi acostumado dessa maneira, né? Ainda mais quando a gente entra e assume nosso papel como adultos, porque a vida do adulto ela é prática, ela não é tão abstrata como é a vida de um jovem. Nós precisamos fazer coisas de fato, então não adianta a gente ficar parando para reclamar ou para pensar sobre coisas que não vão resolver o nosso problema. Então, hoje mesmo, eu estava conversando com um rapaz e a maneira como ele enxergava um problema que ele vive é nesse sentido assim, poxa, não tem para quê
fazer determinado comentário, não tem para que fazer determinada coisa se isso não aconteceu. Ou seja, um princípio puramente lógico, sem considerar toda a dinâmica afetiva, toda a dinâmica de sentido que a outra pessoa tem, que a outra pessoa também não compreende muito bem, mas que ele não dá conta de absorver aquilo da maneira certa, porque foi ensinado a pensar dessa maneira puramente racional, né, lógica. Vejam, qual que é a solução para isso? E a solução passa por um caminho, de certa forma, de um vale de lágrimas das maioria das pessoas, né? E nós mesmos precisamos passar por isso várias vezes para que a gente possa alcançar cada vez mais maturidade e mais consciência a respeito das coisas. A solução é a seguinte: o cultivo da nossa inteligência. E a nossa inteligência, não me refiro somente à questão cultural. Eu trouxe um livro aqui que poucas pessoas conhecem, mas isso de forma nenhuma me torna uma pessoa mais inteligente, só porque eu conheço um livro a mais. Não. A inteligência propriamente humana, ela é o seguinte. Como algumas pessoas já devem saber, se não sabem, não tem problema, porque mais para frente a gente vai entrar nesses assuntos mais teóricos, né? A gente tem as nossas 7 faculdades, e 2 são as mais importantes, porque são as que de fato governam a nossa personalidade, né? A vontade e a inteligência, certo? Essas 2 coisas na nossa cultura são coisas que carecem de um significado mais profundo e verdadeiro. Quando a gente fala que quer alguma coisa, por exemplo, muitas vezes esse querer, a gente não sabe ao que se refere. Tem gente que quer 2 coisas ao mesmo tempo, da mesma forma, só que são 2 coisas que se contrariam. Então, como que ela quer as 2 coisas ao mesmo tempo? Essa palavra querer está sendo usada de uma forma errada, né? E a inteligência também, hoje, é usada de uma forma errada. Como de costume, a gente pensa que pessoa inteligente é aquela que consegue, sei lá, tirar mais nota boa, conhece de exatas, ou então decora mais coisas. Enfim, não são esses critérios que mostram que uma pessoa é mais inteligente. Não. Uma pessoa inteligente, de fato, é aquela que consegue usar as próprias palavras, o próprio mundo interior, para construir algo que se assemelhe ao mundo exterior, à realidade. Em que sentido? Como eu falei, a gente recebe muitas coisas impostas dos outros, da sociedade, da escola, dos pais, etc. E a gente tem que absorver isso para que o nosso mundo interno faça sentido de alguma forma. Só que a gente já absorve essas coisas com os conceitos que os outros nos dão. Muitas vezes são conceitos fracos, não elaborados, que não são explicados. Quem tem filho, eles são todos pequenininhos, mas daqui a um tempinho todos vão passar por aquela fase do porquê, do quando, do como e etc. Das dúvidas, e que não podem ser negligenciadas. É óbvio que a explicação que a gente dá vai ser proporcional à capacidade de entendimento. Mas tem que ser um conceito muito bem esclarecido, tá? Porque vejam, da mesma forma como a gente conhece o nosso sistema educacional, eu já falei outras vezes aqui que a nossa própria relação com aqueles que nos criaram e nos educaram, nossos pais, nem sempre foi a as melhores relações no sentido de educação humana mesmo, de ter alguém que realmente nos ensinasse as coisas da vida, nos ensinasse a pensar, nos ensinasse a integrar essas coisas de por que eu me sinto assim em determinados momentos, por que eu penso assim de outra forma e etc. Poucas pessoas tiveram um pai ou uma mãe que fizeram isso por elas. Justamente porque a gente já vem nesse ciclo há muito tempo, né? Nossos pais também não tiveram nem tempo e talvez nem o conhecimento necessário para fazer essa educação, tá? Então vejam, a gente já recebe esses conceitos, essas palavras, tá? O primeiro passo é olhar para a maneira como o nosso mundo, como a nossa visão de mundo já está estruturada. E essa é a primeira função da inteligência, tá? É uma coisa bem curiosa que nós somos os únicos seres capazes de olharmos para nós mesmos e temos a sensação de que parece que tem 2 de nós. Quando a gente está sozinho, nunca parece que a gente está realmente sozinho, porque tem a gente se olhando, né? É uma relação um pouco estranha. Eu me lembro que quando no começo ali da minha conversão, ia tentar rezar e era muito engraçado porque eu não sabia como, né? E até hoje ainda, claro, não domino isso, mas era estranho no sentido de que parecia que eu estava o tempo inteiro tentando falar
comigo mesmo, só que com outra pessoa, mas não era outra pessoa no sentido de ser Deus, de eu pensar na presença dele, mas é no modo como a gente já está acostumado. Veja, a gente já não é acostumado a ficar sozinho, a falar sozinho do jeito certo, né? A saber pensar sozinho. A gente sempre está com outras pessoas. E é normal que a gente precise de outras pessoas para pensarmos certas coisas. Então, nesse primeiro contato que eu tive nessa época comigo mesmo, era muito estranho a sensação de que, meu Deus, eu estou falando, mas eu também estou me vendo. Como que eu encaixo isso daí? Como que eu vou me ajustar a mim mesmo, né? Como que eu me percebo? E muitas vezes o que eu estou falando e fazendo não é aquilo que eu gostaria de fazer e falar, né? Tudo muito sutil. Então, a inteligência, ela começa a operar com mais eficiência, vamos dizer assim, quando a gente olha para o nosso interior e tenta perceber as sutilezas de cada movimento que aparece na nossa personalidade, tá? Tanto nos afetos quanto na razão. Como eu falei, muitas pessoas hoje, tanto por influência das ideias do passado, quanto até por profissionais mesmo, de psicologia, né, dos quais eu me encaixo, no grupo que eu me encaixo, usam esses termos de pensamentos intrusivos, de pensamento e emoção versus razão, coisas nesse sentido, coisas opostas, né? Essas coisas não podem ser opostas, sabe? Porque nós não podemos ter em nós uma oposição, porque senão é aquela questão que Jesus falou, uma casa dividida não se sustenta. Se interiormente a gente já não é íntegro, como que a gente vai tornar íntegro as outras coisas na nossa vida, né? As coisas que a gente é chamado a cumprir? Não tem como, tá? Então, a inteligência, ela começa sendo esse princípio organizador, ou então reorganizador da estrutura que a gente já fez para o nosso mundo interior. Tá? A maneira como a gente enxerga, a maneira como a gente sente cada coisa, tá tudo integrado. Tá? Só que, como a gente vive, de certa forma, já habituado com a agitação, para nos livrarmos do tédio, para nos livrarmos dessa sensação de que há algo de estranho, há algo de errado, algo que eu não sei, algo que eu devo ou não devo fazer, enfim, a gente está sempre agitado. E na agitação a gente não tem tempo para perceber as sutilezas das nossas atitudes, tá? Para quem aí, por exemplo, já fez terapia, para quem não sabe, né, eu sou terapeuta. E muitas das experiências que eu vejo no consultório são experiências de pessoas que vão lá e, quando questionadas a respeito das suas atitudes, não sabem dizer as causas das suas atitudes. Não sabem dizer por que eu faço aquilo. Ou por que eu me sinto assim em determinada situação. Não consegue apontar para os lugares. Ou não consegue, ou não quer assumir, etc. Tem vários detalhes, né, dentro do processo terapêutico. Mas nós, que não estamos em processo terapêutico formalmente falando, precisamos ter esse movimento de autoanálise constante. Tá? E não é somente no sentido de exame de consciência, tá? Porque o exame de consciência, como nós entendemos, é o exame dos nossos pecados, das nossas atitudes, né? Mirando para aquilo que a gente fez de mal, para que a gente possa melhorar. Não é só isso, tá? Posso dizer que o exame de consciência ele é uma parte que tem que estar integrada numa autoanálise total, ok? E essa autoanálise, ela compreende tanto essa parte do exame de consciência, das atitudes ruins que a gente tem, dos nossos pecados, ok? E também todo o universo positivo, tá? Positivo, afetivo, e afetivo no sentido de nem sempre aquilo que a gente sente, pensa e faz que é ruim é pecado, né? Nem sempre. Como eu falei, esse personagem era um cara escrupuloso. E por ser um padre escrupuloso, muitas coisas que ele fazia, ele sentia que era pecado, mas que na realidade não era pecado, né? Ou era de fato um pensamento ruim, errado, equivocado, ou era só a impressão que ele tinha por causa dessa divisão entre um princípio que ele tenta organizar só racionalmente, mas que afetivamente não estava plenamente vinculado, porque ele se sentia afetado, se sentia culpado por uma coisa que ele achava que cometeu, né?
mas racionalmente ele não conseguia encontrar a causa para aquilo. Ou seja, tinha uma divisão, né? Como eu falei, no fim do livro ele morre relativamente bem porque ele consegue fazer essa integração dele com ele mesmo, com o próprio Deus, né? Já que era um padre e ele constantemente tá fazendo oração enquanto ele escreve no livro. Quem escreveu não era um padre, tá, pessoal? Era um escritor, só o personagem que era o padre mesmo. Tá? E aí ele consegue fazer essa integração. Tá? Da nossa parte, a gente também precisa buscar essa integração. E a integração significa o seguinte, que eu dou conta de perceber ou não toda a profundidade que tem na mais mínima atitude que eu faço. Essa é a coisa. Tá? A nossa agitação ela tende a prender, ou melhor, a ocupar muita da nossa atenção nas coisas de fora, na maneira como a gente está se relacionando aqui fora. E isso nos atrapalha de perceber o que está se passando aqui dentro enquanto a gente faz essas coisas. Então, assim, é uma dinâmica que precisa de sua prática, do seu certo treinamento, mas que tem como resultado final uma certa percepção meio que ao mesmo tempo, sabe? As mulheres já saem na vantagem com relação a isso justamente porque elas têm essa capacidade miraculosa de prestar atenção em um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Claro que isso não significa que vocês já estejam atentas a essa profundidade interior, né? Tanto com relação aos conceitos que são utilizados por vocês, o que vocês pensam quando agem, quando falam ou quando sentem, tá? Mas de certa forma você já tem essa vantagem, enquanto nós homens temos um pouco mais de dificuldade para prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? O que é normal. Mas vejam, a nossa inteligência, tá? Ela funciona dessa maneira: observação, que seria para nós, né, a contemplação que a gente faz, tanto de coisas externas que nos ajudam a nos compreender e a compreender a nossa relação com Deus e com o mundo, seja a Sagrada Escritura, um livro da vida de um santo, etc. Essas coisas precisam entrar em nós como chaves que vão nos ajudar a fazer essa nova integração, né? Da maneira como a gente pensa, sente, age e percebe as coisas. E depois tem a questão da vontade, tá? Que é outro capítulo importantíssimo da nossa personalidade que precisaria de bastante aulas para a gente poder dissecar ela. Mas, de modo geral, a maneira como a nossa vontade trabalha, a gente pode entender ela de formas diferentes. Eu vejo que com a formação que a gente está tendo, por exemplo, do Padre Paulo Ricardo e outros padres que estão resgatando, né, essa tradição, outros professores, etc., dá-se a entender que a relação entre a nossa vontade, ou seja, a nossa capacidade para de fato assumir uma função, um desejo, a busca de um bem, ela está vinculada meio que diretamente e proporcionalmente à nossa inteligência. E isso não é verdadeiro do ponto de vista psicológico. Porque vejam, saber de uma coisa, perceber uma coisa e saber a verdade sobre ela não significa seguir essa coisa automaticamente, tá? Justamente porque quem governa de fato a nossa personalidade é a nossa vontade, ou seja, é aquilo que a gente se determina a querer, tá? E a nossa vontade é ela quem mobiliza de forma mais fácil do que a nossa inteligência os afetos que a gente tem. Tá? Os afetos, as paixões, que para muitos de nós, no nosso contexto, geralmente é mais entendido de uma forma negativa, como se a gente tivesse que controlar, dominar as paixões, né? Ter elas na nossa rédea. Né? E isso não é uma interpretação errada, até porque justamente quando a gente não tem uma boa educação, essas paixões nos levam a lugares que muitas vezes a gente acaba se arrependendo de chegar, a pecados, etc. Mas as paixões, os nossos afetos, vamos lá, olha como que a coisa já é complexa, porque vejam, como eu falei, a gente já é educado, a gente já está numa sociedade que a gente culturalmente já pensa essa questão da razão versus emoção. Em outras palavras, inteligência versus
paixões versus emoções versus essas vontades que a gente tem. A gente já vem meio que culturalmente nisso. Quando a gente ainda mais vê que na própria igreja também tem uma dinâmica de educação das paixões, né? Quando a gente já considera esse contexto anterior, a gente entra ainda mais num ciclo de dominar e conter com uma determinada técnica. Eu já falei outras vezes aqui, principalmente na última aula, que foi sobre virtude, né? Hoje em dia a gente tem uma certa tendência a pegar um livrinho de regras, de técnica, para tentar copiar aquilo, na esperança de que aquilo vai ordenar, vai organizar a nossa vida, né? Como eu falei, eu recebo muitas pessoas no consultório que vêm justamente com esses princípios na cabeça. Poxa, João, eu me converti agora, tal, então estou começando a compreender essas coisas e não estou conseguindo aqui ler meus livros, ter uma rotina, fazer oração, trabalhar direito, enfim, vem com todo o checklist, uma técnica que seria a técnica proporcional, a técnica capaz de organizar essas coisas. Mas veja, esse princípio tecnológico, ele é baseado nessas ideias que vieram das revoluções, principalmente do iluminismo. A técnica como uma ferramenta de dominação, tanto da natureza externa, quanto do próprio homem. Nós não... Assim, algumas pessoas conseguem se dar muito bem quando pegam uma listinha de tarefas, uma técnica, um cronograma, e seguem aquilo à risca. Mas isso é muito particular. A maioria das pessoas não dá conta de fazer isso. Justamente por quê? Porque a nossa vontade ela é livre e ela precisa agir segundo um princípio que garanta essa mesma liberdade quase que o tempo todo. Em que sentido? Liberdade não no sentido da capacidade total de fazer o que se quer, mas liberdade no sentido de saber que eu estou fazendo aquilo que eu quero mesmo fazer. Entende? Não simplesmente por seguir algo, uma técnica que vai me ajudar. Quando a gente entra nessa dinâmica da técnica que vai nos auxiliar de alguma forma, geralmente, pelo que eu tenho visto e também pelo que eu vivi comigo mesmo, a gente acaba caindo para o campo do escrúpulo. Porque a técnica ela é uma estrutura racional, puramente racional, que não compreende na sua dinâmica ali os nossos afetos, a nossa vontade, a nossa liberdade no contexto particular que a gente tem, né, na nossa vida particular. Então, a solução para isso, ou melhor, a maneira mais adequada, eu diria, para a gente integrar isso tudo, é o seguinte. Ao mesmo tempo em que, de um lado, a gente possui uma técnica, né, que é racional e que, de fato, é boa, filosoficamente boa, né, que estabelece o princípio, o fim, as virtudes necessárias para alcançar essas coisas, etc., a gente precisa ter, interiormente e individualmente, essa regra meio que personalizada para nós, tá? Integrada na nossa vida particular, no nosso linguajar particular, entendeu? Isso significa o quê? Que muitas coisas da regra geral não vão caber na nossa dinâmica particular, tá? Por quê? Nós é que fazemos a ponte entre o mundo que a gente vê, de fato, a realidade, e os elementos que nos compõem e a maneira como nós queremos construir o nosso mundo interior, tá? E isso é um trabalhão da pega, fazer um negócio desse, conscientemente. Isso já é algo que acontece naturalmente, porque a nossa psique funciona dessa forma, ela é estruturada para que a pessoa consiga, ao longo do tempo, formar o próprio mundo interior com certa semelhança ao mundo exterior, tá? A pessoa vai catando coisas, vai ouvindo conceitos, vai aprendendo com a própria experiência e vai montando o mundinho dela, que pode ou não ser parecido com o mundo real. O que eu estou dizendo no fim das contas com isso tudo é que, como a gente aprendeu a fazer as coisas hoje, é que, vou usar essa linguagem assim, né? Tipo, o código, né? A maneira como a gente aprendeu já veio meio que viciada. Com a maneira como a gente já aprendeu a montar o nosso mundo já veio meio viciada. Nessa ideia de um voluntarismo, que a gente poderia chamar de pelagianismo, de certa forma, né? Pelagianismo, para quem não sabe, aquela heresia que diz que o homem por si mesmo consegue alcançar a própria salvação sem o auxílio da graça, né?
é uma ideia que está presente na nossa sociedade. Não com esses termos. Algumas pessoas de fato acreditam nisso, né? De que sozinho, sem graça nenhuma, conseguem. Mas isso tá diluído naquelas ideias de que, tipo assim, cara, se você quiser, você transforma a sua vida, você muda a sua realidade, você faz essas coisas acontecerem. E isso não é verdade. Não é verdade 100%. Porque tem muitas coisas em torno da nossa vida e no nosso mundo interior que podem favorecer ou não. E que, talvez eu não queira mudar. E, enfim, tem muitos detalhes dentro disso tudo. Mas a gente já tá meio que viciado com isso, com esse voluntarismo, né? Ou então, com a ideia de que essa ideia assim de o conhecimento é poder, né? Do poder através da razão, da aquisição de técnicas e etc. Obrigado, meu amigo. De técnicas para nos ajudar a dominar as coisas, né? Conhecimento não é poder no sentido como as pessoas falam e fazem. Conhecimento é poder no sentido em que ele te permite construir e construir e conhecer, obviamente, o mundo real e construir o seu mundo interno à semelhança desse mundo real. Nesse sentido é que você tem um poder verdadeiro, tá? Porque, vejam, como que foi a nossa formação acadêmica e como é até hoje? Como que os jovens costumam falar? Como eu mesmo falava, acredito que vocês. Poxa, eu tô aprendendo esse negócio aqui, matemática, né? Qualquer coisa. Para que eu vou usar? O que eu vou fazer com isso na minha vida? Né? É sempre num princípio de pura utilidade, praticidade, técnica. Nunca é no princípio de que como que isso daqui me faz maior interiormente, intelectualmente. Como que conhecer essas coisas pode me ajudar a compreender o mundo, o meu mundo e a me orientar melhor. Geralmente a gente não faz isso. Os jovens não fazem isso. E dificilmente a gente fez isso, né? Com as outras coisas que a gente foi adquirindo. É claro que, graças a Deus, por a gente estar aqui, a gente tem uma abertura maior a aprender novas coisas e a ter uma certa humildade no sentido de que, bom, hoje eu reconheço o tamanho que eu tenho. E eu vejo que tem coisas que podem me ensinar muito, né? Eu vejo que, eu não me lembro se na biblioteca tinha, mas tenho certeza que já foi citado algumas vezes a questão do trivium, do quadrivium, desses conhecimentos que eram como as pessoas antigamente aprendiam. Hoje em dia eu vejo que a maioria das pessoas que fazem parte do nosso círculo estão dispostas a aprender essas coisas que são, na prática, inúteis, né? Por que para nós, assim, não tem utilidade nenhuma para nós a gente vir aqui, ouvir essas coisas, ler esses livros, aprender isso tudo? Não tem uma utilidade prática, né? No sentido que o mundo nos ensina a ter. O mundo nos ensina a ter uma relação com as coisas utilitarista. E isso, inclusive, é outro fundamento para o tédio. Porque se as coisas perdem os demais valores para além do puro utilitarismo, rapidamente a gente também perde o senso integrativo dessas coisas todas, né? A finalidade geral. E aí sobra o tédio, a ansiedade, como a gente já estava falando no começo. Tá. Então, assim, a gente dentro da igreja e com todos esses movimentos, a gente tem essa oportunidade de, com a nossa inteligência, ver coisas e compreender as coisas e reavaliar as coisas que estão dentro de nós e que a gente recebeu do mundo, que poucas pessoas têm, tá? De certa forma, esse é meio que a primeira missão que a gente tem para que a gente seja capaz de também acolher os outros que chegam, sabe? Tipo assim, eu vejo que depois que a gente passa por determinados processos de amadurecimento, e tanto humano quanto na fé, é possível que a gente deixe de compreender coisas lá do princípio, coisas que a gente viveu ou coisas que pessoas estão vivendo porque estão no começo, né? É muito comum a gente ver isso representado na ideia de que, por exemplo, quando um jovem, uma pessoa mais inexperiente vai pedir ajuda para alguém que já passou por aquilo, e essa pessoa que já passou já não consegue mais olhar com os olhos da outra pessoa, com os olhos que ela olhava antigamente, porque ela já passou por isso. É como se, pelo fato de ela ter subido o degrau,
ela já não mais compreendesse a coisa segundo aquela dinâmica, aquela complexidade. Para ela agora é mais simples. Ah, não, assim, assim, assado. E para outra pessoa que está vivendo essas coisas, não é tão simples assim. Vejam, a maioria das pessoas, como eu falei, já vem com uma complexidade muito grande, tá? Uma complexidade por causa dos erros, principalmente. Não porque tem um mundo interior realmente robusto e bem estruturado. Não. É a complexidade do engano, é a complexidade do erro, tá? Que é complicadíssima de se resolver e de curar de certa forma, tá? Mas a gente também tem essa missão, né, de acolher e de ajudar essas pessoas novas, tanto na fé quanto novas de fato na vida, a estruturar as coisas do modo como elas consigam entender o mundo e a si mesmas. Sem essa compreensão, aqui que está a dica, né? Uma orientação que eu gostaria de deixar. Sem colocar essas divisões que o mundo coloca para nós, essas divisões entre razão e fé, entre razão e emoção, entre ciência e religião e etc. Vocês veem que o mundo ele vive muito essa questão de bipartição, assim, tudo tem que ser uma coisa ou outra, né? E isso daí, de certa forma, tira a própria complexidade que a pessoa possui, sabe? Como eu falei mais cedo, a escrupulosidade do padre no livro se dava justamente porque ele queria entender as coisas de forma preto no branco. Ele queria entender que as coisas eram assim, e era assado e pronto, final. Não tinha um meio termo onde ele pudesse entender as coisas de uma forma melhor e chegar a uma conclusão verdadeira. Ele precisou de alguém que mais velho orientasse ele nessa questão de que não, as coisas não são assim bifurcadas, desintegradas, elas estão juntas isso tudo. E é complexo mesmo viver. Vejam, uma das coisas que faz parte dessa geração que está vindo e que eu acredito que vocês são mais velhos do que eu, então talvez a geração de vocês não pegou tanto. Mas é essa sensação de que o mundo em si mesmo já não é algo legal, entende? De tipo, não há realmente algo bom a se construir. Essa geração próxima, a minha e a próxima, já vem com esse peso, tanto por causa do mundo digital que a gente vive, né, por causa do uso do celular, etc. É, das fantasias que eles criam, das fantasias que eles recebem também das redes sociais, das coisas que eles assistem, etc. Quanto pela própria falta de exemplos de pessoas que realmente criam coisas nesse mundo, que fazem coisas reais acontecerem, tá? Conhecimento é poder, como eu falei, não é uma frase que eu gosto muito de usar porque ela já vem imbuída desse conceito de que é prático. Conhecimento é poder prático. Eu não acho que isso seja certo. Mas conhecimento é poder, já considerando tudo o que eu falei, no sentido de que quanto mais coisas a gente conhece da forma certa, mais possibilidade de criação no mundo a gente tem. E nós precisamos justamente disso, tá? Uma pessoa saudável psicologicamente não é aquela pessoa que evita a todo custo a ansiedade, que evita a todo custo o tédio, que evita a todo custo essas coisas que a gente vive. Não. É uma pessoa que, experimentando isso tudo, consegue abarcar todas essas experiências e construir algo a partir delas. Entendeu? Tanto das experiências negativas quanto das experiências boas. Como o padre disse aqui no livro, para evitar essa sensação do tédio, o mundo se agita. O mundo tenta construir algo. Mas vocês já repararam que, cara, poucas pessoas estão realmente construindo algo. A maioria de nós, e assim, não digo isso de forma nenhuma para nos ofender ou para ofender alguém, mas é só para a gente refletir sobre isso. A maioria de nós não está construindo algo, mas está simplesmente seguindo o fluxo das coisas como nos colocaram. Né? A gente entra para o nosso trabalho porque a gente precisa sobreviver, não porque eu quero construir algo com essa coisa que eu estou fazendo. Não é isso. E como eu falei,
a gente já tá num sistema que nos coloca nisso, nesse ciclo, e dificilmente a gente sai. Por quê? Poxa, na maior parte do tempo, a gente tá o quê? A gente tá trabalhando, né? A gente começa pela manhã, a gente termina no fim da tarde, né? Pouco tempo sobra para realmente criar alguma coisa, para construir alguma coisa. Sobra pouco tempo, sobra ânimo, pouco ânimo também. Geralmente a gente já está cansado, a gente também tem outros compromissos que a gente precisa cumprir, né? Com as nossas famílias ou com outras coisas, questões. Então, a gente já está num mundo em que a maioria não está construindo nada, não está construindo nada que elas realmente queiram fazer, entendeu? E aí entra aquela coisa que eu falei mais cedo sobre a questão da listinha de coisas que podem ordenar a nossa vida e o princípio de liberdade da vontade que a gente precisa ter. Vejam, alguém aqui dá catequese? Ninguém? Dá catequese? Para jovens? Eu acredito, eu dei 2 anos de catequese. Foi na época da pandemia, 1 ano, e no ano seguinte. Eu parei justamente porque eu ainda não tinha uma compreensão muito boa a respeito dessas coisas que hoje eu estou falando, e eu percebia que me atrapalhava. Mas já que vocês continuam, graças a Deus, eu gostaria de destacar isso, assim, de que para a maioria das pessoas a igreja já é mal vista porque ela já vem com um princípiozinho lá atrás de que na igreja não pode fazer determinadas coisas, né? A gente já sabe disso meio que por intuição porque é como a nossa cultura vê a igreja, vê a religião, é uma regra de não poder, não poder. E isso é justamente o que mata o princípio de curiosidade, de criação e de vínculo com a religião e com outras coisas também, né? Que a gente pode querer buscar na vida. Eu penso o seguinte, que quanto mais oportunidade, quanto mais possibilidade de criação a gente tem, melhor a gente se sai. E quanto mais uma instituição, um grupo de pessoas oferece essas possibilidades de criação para alguém, mais essa pessoa vai tender a permanecer ali dentro. Porque se sentir podado, se sentir nessa questão de, poxa, não posso, mesmo que tenha uma explicação racional, e aqui está o ponto, isso é muito interessante. Eu já citei aqui o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? Não sei se alguém lembra ou lembra se eu citei. Mas o Dostoiévski tem um outro livro que é impressionante. Ele é um livro chato pra caramba, fininho, muito chato, mas é impressionante. Chama-se Memórias do Subsolo. Acho que alguma coisa assim. Ele é chato porque as 100 primeiras páginas do livro é um homem falando consigo mesmo e as últimas são ele contando uma história da vida dele. Mas é muito interessante a maneira como esse autor vê. Ele é um autor cristão que viveu na Rússia. Ele passou por muitas coisas na vida dele, trágicas mesmo, assim. E mesmo assim, ele tinha essa questão da salvação através da graça, da redenção, apesar da vida trágica toda que ele teve, né? Então ele é um autor, assim, para quem não leu, faça-se esse favor, porque é muito interessante. E aí, esse personagem traz essa ideia de que na época que ele viveu, deixa eu contextualizar melhor. Na época que ele escreveu esse livro, era justamente a época em que essas ideias que eu trouxe de racionalidade, contra a emoção, contra a própria religião, etc., por ser uma coisa afetiva muitas vezes, estava muito latente. As pessoas falavam muito disso, de controlar o homem, de controlar as pessoas, controlar a natureza. E aí a tese desse personagem é muito interessante porque ele diz o seguinte, que mesmo que vocês me deem uma razão boa para fazer determinada coisa, ele fala tipo assim, eu prefiro não fazer para garantir o meu princípio de liberdade para escolher o que eu quero, mesmo que seja bom o que vocês estão me oferecendo. É claro que ele faz uma hipérbole com isso daí, justamente para mostrar que quando o ser humano não age com a sua devida liberdade, com o seu devido querer, mas age simplesmente porque falaram que é bom ou por princípios lógicos bons, mas que não se relacionam afetivamente com o que ele quer, ele não age plenamente. E por isso não rola a criatividade, a construção de algo.
Tá. Para que alguém construa alguma coisa nessa vida, precisa ter as duas coisas alinhadas. Tanto uma razão esclarecida, uma inteligência que conhece as coisas da forma certa, quanto uma afetividade integrada com essa razão e uma vontade que queira de fato essas coisas. Tá? E aí, como eu estava dizendo com relação à catequese, é um desafio tremendo, porque eu conheço os jovens que estão aí, não sei para que livro vocês dão. Que livro vocês dão catequese? Quarto. E você qual? Adolescente. Eu também dei para adolescente, eu dei para o terceiro. Como era a época de pandemia, foi terceiro e quarto no mesmo ano. Então eu dei para esses livros aí. E eram adolescentes que já vinham cheio de coisas na cabeça, coisas estranhas, né? Na época, como eu falei, eu não sabia dessas coisas todas. Então eu não conseguia mostrar para eles as possibilidades de criação para a vida deles que a própria igreja concede, né? Criação no sentido até de santidade. Porque, vejam, os santos foram as pessoas que mais construíram coisas nesse mundo. E construíram não só no sentido material, mas no sentido humano mesmo, de terem deixado coisas reais que perpetuaram os efeitos que eles queriam manifestar. Né? A gente sabe, por exemplo, recentemente eu acredito que seja uma questão de providência, a gente tem visto muitos santos leigos, alguns médicos, empresários, jovens, enfim, sendo canonizados ou então entrando mais em evidência, justamente para, eu acredito que seja uma providência de mostrar para nós essa função de criação que a gente tem, né? Quantos de nós já não pensamos assim, poxa, eu poderia fazer determinado bem, determinada coisa, mas não vai lá e faz de fato? Fica nesse entrave, né? Eu me lembro, enfim, uma experiência que eu tive lá uma vez foi que, mesmo chegando no limiar de fazer a coisa, eu não fiz. Tipo, um menininho visitava ali a minha casa, ele era indígena, aí ele visitava a minha casa e chegou no ponto que uma vez ele entrou lá, tomou banho, comeu com a gente, enfim, foi super legal, né? Foi bacana. E eu pensei, poxa, por que eu não levo coisas lá pra casa dele, vou ver a casinha dele, tentar ajudar esse menino de verdade? Eu até cheguei lá, fui lá, levei ele na casa dele, vi um pouco da casa dele, mas eu não fiz. Eu pensei aquilo tudo, cheguei perto de fazer alguma coisa de fato, mas eu não fiz. Não construí. Não fiz um negócio bom realmente para aquele menino. Depois eu perdi contato com ele, enfim. É algo que eu lamento muito, mas veja, a capacidade de criação da nossa parte, pelo menos é o que eu senti em mim e é o que eu vejo em outras pessoas, já tá meio que defasada. Porque a gente não vê essas coisas acontecendo. A gente vê o normal acontecendo. Ah, tem que seguir o fluxo das coisas como elas são. Não tem por que sair do padrão, sair do normal, construir algo diferente, né? A gente sabe que isso aqui, por exemplo, é uma construção de algo extremamente diferente e bom para nós, né? Mas daqui, como o William mesmo já propaga e fala, tem que sair outras coisas, tem que sair outras criações da nossa parte naquilo que a gente pode construir, naquilo que a gente pode fazer. Mas a gente só vai saber no que a gente pode construir e colaborar quando a gente tem essa noção clara a respeito do nosso mundo interior, de quem nós somos, das potências que a gente tem, das capacidades que a gente tem, né? E como a gente pode introduzir isso que está dentro no mundo aqui fora, tá? Assim, essa questão da nossa capacidade de criar coisas, de fazer as coisas acontecerem, precisa ser resgatada no nosso tempo. Precisa, tá? Eu vejo que a gente está tendo muitos exemplos de pessoas que estão fazendo isso atualmente. O William, né? O próprio centro aqui e tal, o Padre Paulo Ricardo, enfim, várias pessoas, o pessoal do Brasil Paralelo, não sei se vocês viram, eu fiquei sabendo que ontem eles trouxeram aquele psicólogo Jordan Peterson para o Brasil. Poxa, isso assim, é fantástico de ver coisas reais acontecendo e que não tem necessariamente a ver com toda essa dinâmica que a gente está acostumado a viver, do trabalho e etc. Sabe, essas coisas que se limitam só ao aqui e agora, à nossa subsistência, né? São coisas criadas mesmo, é bonito de ver. Enfim, eu acredito que quanto mais a gente participa, quanto mais a gente se purifica, né, tanto no sentido espiritual quanto no sentido psicológico. E o sentido psicológico é esse, né, de encontrar essas coisas que nos atrapalham, esses conceitos que estão errados em nós e que nos fazem enxergar as coisas de uma maneira equivocada. Enfim, fazer essa purificação psicológica e alcançar esse nível de maturidade em que eu sou capaz de construir coisas,
é o fundamental para a nossa vida, tanto individualmente falando, quanto coletivamente falando. Quanto mais pessoas. E aqui está um negócio interessante, até, que entra em contraposição com o que a gente começou a ler. A gente leu que a fuga do tédio se dá através dessa ação constante. Mas também é justamente nessa ação constante que, quando ela é imbuída de tudo isso que eu falei, da inteligência bem concentrada, né, de uma percepção da própria personalidade aguçada e etc., essa atividade não se torna mais uma fuga do tédio, porque já não há mais tédio, porque há sim o que se construir. Porque no fundo da nossa personalidade, da nossa alma, a gente enxerga coisas a se construírem. Quando a gente tem isso, não tem mais tédio. O tédio que ele estava falando aqui é tanto esse, do interiormente falando não há algo que se construir, quanto o externo. Exteriormente também parece que não há, porque é só seguir o fluxo, que tá tudo certo. Entende? Então, é uma luta em dois lugares diferentes. No nosso coração, poxa, o que nós queremos construir? E é queremos, tá? Não é devemos. Porque o dever já subentende uma questão de imposição racional. Não é isso que a gente tem que buscar, é um querer construir. É meio que assim, o que eu devo querer, né? Ou então, o que eu quero dever, vamos dizer assim. Só o dever pelo dever mesmo não funciona. Inclusive, essa ideia do dever pelo dever é mais uma das ideias que veio lá dessa racionalização a partir do iluminismo, tá? Então, não é uma ideia realmente bem centrada, podemos dizer assim. É, enfim, para finalizar, eu espero que tenha ficado claro. Eu entendo que eu dei muitas voltas em muitas coisas, mas justamente porque essas coisas precisam ser dadas muitas voltas até que se forme um negócio final que faça algum sentido, tá? E, bom, mais uma vez eu exalto que quanto mais a gente colocar na mão das pessoas essa possibilidade de criação que elas têm, veja, as pessoas estão com sede de fazerem coisas e por isso elas fazem muitas. Elas o tempo inteiro estão caçando o que fazer, né, para não se sentirem entediadas, mas não é a quantidade que vai salvá-las, é a qualidade daquilo que é feito, ou seja, elas estão ou não fazendo aquilo que elas de fato querem, e querem essa coisa porque compreendem num sentido profundo que é aquilo que elas realmente são chamadas a fazer. Entende? A coisa é complexa, a coisa é bem profunda. Para quem está lidando com jovens, né? Assim como eu lá na escola, a gente já, como eu falei, socialmente a gente já tá com essa ideia de que assim, com 15, 17 anos a gente já tem que ter ideia do que a gente vai fazer. Mas isso já é mais um erro, justamente porque está embasado nessa ideia de que eu preciso adquirir essas técnicas, essas coisas científicas que eu estou aprendendo para fazer alguma coisa rápido. E eu já tenho que saber o que eu vou fazer. Isso é um erro, tá? Então, aqueles que se relacionam com jovens ou com adultos, com amigos, com colegas que pensam assim, é, tomem cuidado para não reforçarem isso ainda mais, tá? Eu vejo outra coisa, outro detalhe importante, já para finalizar mesmo, tá? As histórias que muitos de nós ouvimos de uns anos para cá e que muitos jovens vão continuar ouvindo têm como protagonistas jovens, adolescentes ou crianças. Por exemplo, Harry Potter. Né? A própria Samia uma vez comentou comigo sobre a filha dela querer ler Harry Potter. Não sei se vocês já viram com essa história. Eu vivi a época dos filmes do Harry Potter. E o problema é o seguinte: o protagonista é um adolescente, é um jovem. E já dá essa impressão de que, como jovem, eu preciso ter o poder para fazer coisas já. Em certa medida, eu posso alcançar isso. Mas precisa de ter um contexto muito claro. Foram poucos jovens que de fato alcançaram uma estatura de consciência e maturidade para criar coisas. Pouquíssimos. Os verdadeiros protagonistas da vida e etc. são adultos. Ou seja, a preocupação dos jovens em saberem coisas para poder determinar o destino da vida deles, ou se preocuparem com isso, ou então rejeitarem essa ideia, né, e se voltarem para outras coisas, se dá porque nós, de certa forma, levamos eles para isso, sem permitir essa criação que eles façam, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte: óbvio, não dá para a gente excluir eles de todo esse sistema no qual a gente já está inserido.
porque é onde a gente vive, o Brasil é assim, vai continuar sendo assim até sabe Deus quando. Mas, interiormente, a gente pode contornar essas coisas dando para eles essas possibilidades de criação, tá? Tanto para os jovens, como eu falei, quanto para os nossos amigos mesmo, adultos que estão com crises, com necessidade de entender melhor a si mesmos, o papel deles no mundo, enfim. Quando as pessoas não fazem aquilo que elas mais querem, porque sabem que querem e sabem de todo o contexto, elas se perdem, tá? E aí entra tudo aquilo que a gente começou a falar, do tédio, da ansiedade, etc. Bom, é isso que eu tinha para hoje, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vocês podem ficar à vontade de me perguntar, né? Mas, como tem a Confra, eu imagino que as perguntas não vão demorar muito, né? Não vão ser muito longas. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem à vontade aí para perguntar, né? Ah, sim. Não, digo, essa agitação seria a fuga do tédio. Porque, como eu falei, encarar esse tédio é que seria a solução. Eu acho que eu só citei, não consegui aprofundar na hora. Eu falei que a inteligência, ela, em algum momento, ela passa por um certo caminho de dor, de vale de lágrimas, vamos dizer assim. Porque a gente já vem nesse movimento de tédio, de falta de sentido, de ansiedade, etc. É o estado natural do brasileiro hoje, esse, entendeu? É o normal. Mesmo que a gente viva em famílias cristãs, é normal porque a sociedade vive assim, os colegas vivem assim, nossos amigos vivem assim. Então. Uhum, aham, aham, aham. Sim, isso. Exatamente, é isso aí mesmo. A gente não pode fugir dessa questão, entendeu? Como a gente já vem meio que sendo educado e criado com isso, o processo de melhora e de amadurecimento passa pelo enfrentamento disso. Ou seja, é necessário que a pessoa confronte o próprio tédio, entendeu? E confrontá-lo às vezes significa senti-lo, entendeu? Senti-lo em primeiro lugar, realmente viver ele. E depois fazer esse confronto intelectual, de se perguntar o porquê, de buscar as causas para isso e entender as coisas. Mas lembra, agora vai ficar um pouquinho mais claro. Como a gente vive nessa ideia de que emoção e razão são coisas opostas, na hora que a gente sente o negócio, racionalmente a gente já tenta buscar razões para não sentir, para não entrar em contato com isso. Entendeu? E não deveria ser assim, a nossa experiência tem que ser algo íntegro. Pô, eu tô sentindo isso, deixa eu viver esse negócio aqui, esse tédio. Por que eu tenho esse tédio? Deixa eu buscar resolver esse tédio aqui, vivendo ele e compreendendo melhor as coisas, entendeu? Como o mundo tá sempre agitado, ele nunca resolve isso, porque ele não entra em conflito com essa questão. Foge dessa questão, entendeu? E foge justamente porque tá longe de qualquer tradição. Como a gente já tem uma tradição é, religiosa, filosófica e de visão de mundo, a gente já tem um amparo. Como a maioria de nós talvez não tenhamos nascido em famílias cristãs, ou então quando jovens não ligamos muito para isso, a gente, quando se depara com esse tédio, não tem amparo nenhum. Porque a gente não entrou em contato com essas questões religiosas. Então é muito difícil realmente entrar em contato com esse tédio existencial, entendeu? Porque ele te abre ele te faz perceber essa coisa de, meu, eu não vejo mesmo sentido nesse negócio todo, entendeu? Para quem teve a vantagem de ter uma família que o educou certinho e intelectualmente o preparou para enfrentar essas coisas, é muito simples de resolver esses problemas. Geralmente, né? Mas aí é cada caso particular, sabe? Com certeza. Eu diria, na realidade, que a virtude da solitude, todas as virtudes elas se retroalimentam a partir dos seus próprios atos, né? Tipo assim, para você ter a virtude da solitude, você precisa já tê-la, né? Você já precisa praticá-la. Então, assim, se você quer adentrar nesse processo de revisitar o mundo, o seu mundo interior e ter essa contemplação, toda essa reconstrução daquilo que está mal feito, mal elaborado, precisa se desenvolver a solitude. E como a gente, pô, brasileiro é agitadão, naturalmente, né? Povo quente, povo do samba, povo dessas coisas, a gente gosta dessa agitação. É muito difícil ficar sozinho, muito difícil.
Por isso, aquela experiência que eu falei sobre, poxa, eu fui rezar e é, é estranho estar na minha própria companhia. É muito complicado já, entendeu? Por isso que, realmente, essa ideia de, poxa, tira uns minutos do seu dia para ficar só, para pensar, isso é uma boa técnica mesmo, entendeu? Eu não sou contra aquelas coisinhas de técnica, sabe? Eu falei muito um pouco sobre contra isso, mas eu não sou contra isso, ponto e acabou, né? Eu acho que cada coisa se aplica em determinado momento. Se você tem muita dificuldade de ficar só, por exemplo, ficar só não é a melhor solução. Não de cara, né? Porque sozinho às vezes você não dá conta. Aí nesses casos é bom ter alguém que faz isso, que te ajuda nisso, te ensina a ficar só, e assim vai aprendendo, etc. Mas você tá certa, precisa cultivar essa virtude.